Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Esse que vos fala é o professor Michael Jorge e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tudo bem? Vamos falar aqui agora da radiografia do crânio de um cão na incidência lateral, tá? Aqui, na incidência lateral, ela pode ser lateral esquerda-direita ou direita-esquerda, né? Entrando no lado do animalzinho, no caso desse cão. Queremos aqui agradecer também colaboração dessa aula da professora Helena, tá? É um material muito bom que eu recebi e que eu venho aplicando aqui com vocês. Quero aqui dar os créditos a ela. E tem a imagem B, a radiografia do crânio de um cão na incidência dorso-ventral. Então, como seria nessa incidência dorso-ventral? Né? A radiação entra na região dorsal e sai na região ventral, né, do animalzinho. Vamos para a coluna, né? Radiografia da coluna lombar de um cão em incidência ventrodorsal. Pessoal, só para vocês terem noção, né, sempre de como radiografar, ó, vendo que existem limitações, ó, o FOV na colimação, né, na estrutura que está sendo estudada, você vê que aqui tinha alguém segurando, ó, dá para ver, ou não, não, aqui é o externo mesmo, achei que eram os falanges. Então, ó, no antebraço, você vai ver do rádio e a una, né? Você vai observar que tá pegando a articulação. Aqui, ó, poderia pegar até um pouquinho mais para cima para pegar a articulação húmero rádio unar, né? Aqui, ó, você vê que pega a região do tórax, então é um exame do tórax, aqui é um exame da articulação rádio húmero unar, rádio húmero unar com flexão aqui do crânio. Então, sempre importante você ter essa noção de raio central, né, de colimação ali correta, tudo bem? E entender da incidência que você está fazendo, tá? Vamos contar aqui quantas vértebras esse animal aqui tem, ó. Faz parte aqui da coluna lombar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras lombares, tá? Nós, humanos, temos 5 vértebras. A radiografia da coluna lombar de um cão na incidência ventrodorsal. Então, observe que esse animal aqui nessa radiografia, até é importante, ó, não está mostrando aqui, mas tem que ter um numerador. Tem que ter o lado direito do animal, mostrando aqui um Dzinho de direito. Tá? Tem que ter as informações direitinho. Essa imagem foi cortada, provavelmente não está aparecendo. Tá? Na incidência ventrodorsal, ou seja, o animal está deitado com a barriga virada para cima, com a região dorsal encostada. Tá? E a próxima é a radiografia da coluna lombar de um cão em incidência lateral. Então você consegue ver. Por isso que a gente falou da importância sempre de duas projeções, né, pessoal? Duas projeções são importantíssimas, você tem noção. Por exemplo, se tem uma área que uma suspeita de fratura, é importante eu ver ela em duas projeções no mínimo para ver até onde essa fratura está indo. Tá? Na radiologia humana também temos isso como regra. Raramente a gente vai fazer somente uma incidência. Salvo no caso, por exemplo, de uma radiografia do tórax de pré-operatório, tem muitos médicos que pedem, né? Raio-x somente do tórax, em PA ou em AP. Então, no PET, também pode acontecer de solicitar somente, né, ventro dorsal ou dorso ventral, mas a grande maioria das radiografias sempre vão existir, no mínimo, duas projeções, tá? Radiografia, isso aqui é na incidência lateral. Você consegue ver a região sacro e a região torácica aqui, as costelas do animal também. Né? E é uma parte aqui do intestino, ó, intestino do animal, essa parte mais escura. E aqui são as vértebras e o espaço intervertebral e aqui as articulações entre os processos articulares superiores e inferiores de cada vértebra. O que é que nós podemos realizar mais? Radiografia do quadril de um cão em incidência ventrodorsal, ou seja, deitado com a barriga para cima, né? Ventrodorsal.
Radiografia, vamos para essa outra imagem, radiografia do quadril de um cão em incidência lateral. Pessoal, aqui ó, é uma radiografia que não está pegando só simplesmente o quadril, né? Você vê que a colimação aqui ela foi bem exagerada. É um exemplo que eu falei para vocês. Muitas das vezes, o técnico, o veterinário, enfim, ele pede para abrir mais, o técnico abre mais, né, a, a colimação para pegar outras estruturas, para ver se tem fratura. Mas nem sempre é indicado fazer isso aqui, que fica uma coisa como se fosse feita de qualquer jeito, né? Se é quadril, vamos ter essa noção aqui, ó. Ó, vamos dividir, ó. Aqui é chamado de bacia, certo? O quadril é apenas um um dos lados da articulação. Então aqui seria o quadril direito e aqui o quadril esquerdo, tá certo? Então existe essa separação. Bacia é o todo, pegando todas as articulações aqui envolvendo a pelve, né? A bacia, principalmente a articulação entre o fêmur e a pelve, tá? A articulação entre o sacro e o osso ilíaco, sacro ilíaco. Enfim, essa articulação aqui de interesse. Então, aqui, ó, se não tivesse suspeita de fratura em outros locais, em outras extremidades, não teria necessidade de você pegar até a perna do animal, a tíbia, a fíbula do animal, tá? E sempre lembrar de botar um numeradorzinho aqui do lado direito. Vamos ter essa noção também, usar bom senso, tá? A radiografia do quadril do cão na incidência lateral. Então aqui também pode ser feito um lateral e a área de interesse ó, pode ficar simplesmente dessa forma. Então, mais uma vez, não há havendo necessidade de você pegar aqui, região toda do fêmur, parte da tíbia e da fíbula, e também aqui, ó, região abdominal. Se é quadril, se é bacia, né, tem que pegar essa estrutura. Então, nesse caso aqui, seria uma radiografia de dos ambos os quadris, né? Quadril, porque o quadril é dividido, o lado direito e o lado esquerdo, tá? Mas aqui tá mais para uma radiografia de bacia, quando pega os dois lados e faz essa comparação. Radiografia distal do membro pélvico de um cão em incidência dorsoplantar oblíqua. Então veja bem, incidência dorsoplantar. A radiação, e ela está obliquada, dorsoplantar, né? Então a radiação entrou na região dorsal da pata do animal, entrou na região dorsal da pata do animal, né? E saiu na região plantar, né, do membro pélvico, e saiu na região plantar e ele está levemente obliquado, tá? Então por isso que nós temos essa imagem dessa forma, tá? Levemente rotacionado. E aqui nós temos uma radiografia distal quer dizer da parte mais distante, né? Se fosse proximal é da parte mais proximal, mais próxima daquele eixo que eu falei para vocês. Então nós temos a radiografia distal do membro pélvico de um cão na incidência látero-medial. Então está entrando a radiação na região lateral e saindo na região medial. Vamos para a radiografia da extremidade distal, torácica, equina em incidência lateromedial e dorsoplantar. Então aqui é um membro torácico, tá? É um membro torácico. São as patas dianteiras de um equino. Você vê aqui, ó, a questão dos cascos, né, do animal, você consegue ver essa sombra, essa borda aqui, ó, e consegue ver bem a articulação. Inclusive foi uma das radiografias que nós fizemos lá para ver e conseguimos ver essa estrutura aqui com lá no Hospital do Inter com artrose, né, com
osteofitose, na verdade, que é o famoso bico de papagaio no animal, né? Então nós temos essa aqui, né? Essa posição aqui, que é a dorsoplantar e a lateromedial, tá? Essa aqui é a lateromedial, tá? Essa aqui é a dorsoplantar, certo? Entrando na região dorsal e saindo na região plantar. E aqui lá é uma vista lateromedial, entrando a radiação na região lateral e saindo na região medial. Vamos falar de qualidade de imagem, né? Que é importantíssimo. E alguns erros comuns. Os erros de técnicas mais comuns e suas correções. Bom, muito escuro. Erro no ajuste do equipamento. Que mais? Curta distância foco-filme, né? O que é isso aí, professor? Distância foco-filme é a mesma radiologia humano, né? Tem a distância foco-filme de 1 metro, de 2 metros, aqui do mesmo jeito. Erro na relação ecrã-filme, muita revelação. Então, os erros mais básicos quando fica muito escuro. Ou seja, usa muito revelador lá naquele processo convencional da radiologia. Quando fica muito claro, o erro no ajuste. Ah, vamos continuar aqui, ó. E a correção, né? Diminuir o KV, o MA ou o tempo, aumentar a distância foco-filme, checar a relação ecrã-filme, se está tudo ok com o receptor de imagem, né? Essa relação ecrã-filme é não convencional, para ver se está tudo bem com o ecrã e com o filme, se tem algum problema, e checar a temperatura do tempo, tá? É isso aqui é lá na processadora. Muito claro, um erro no ajuste do equipamento, longa distância do foco-filme, erro na relação ecrã-filme e pouca revelação. Como corrigir? Aumento do KV, MA ou tempo, diminuir distância foco-filme, checar a relação ecrã-filme, checar a temperatura do tempo. Cinza, perda de contraste. Armazenamento incorreto do filme pode perder contraste na imagem, ou seja, deixar o filme dentro da sala pode gerar isso, porque vai expor o filme antes de deixar o filme. Por exemplo, tem 2 filmes, eu deixo um dentro da sala que eu estou fazendo exame, sem nenhuma proteção, ou próximo da fonte radioativa, ou seja, do raio-x, na hora que eu estou fazendo outro exame. Isso pode perder a nitidez, o contraste, né? Filme exposto à luz, que no caso do convencional, perde qualidade. Filme vencido, erro no ajuste do equipamento, processamento inadequado do filme. Como resolver? Checar a condição de armazenamento do filme, descartar filme, diminuir KV, aumentar MAS e checar a validade e temperatura dos químicos. Então, alguns checklists importantes. Manchas negras em forma crescente, manipulação incorreta do filme, dobrando-o durante o carregamento do chassi. Isso está muito envolvido, pessoal, na radiologia convencional, tá? Muitos desses problemas aqui citados não existem mais, que nós temos a radiologia computadorizada, no caso do CR e no DR, radiologia direta, tá? É a manipulação delicada do filme, beleza? Vamos continuar. Erros de técnicas mais comuns e suas correções. Bordas negras no filme, filme velado, checar vazamento de luz do chassis e da caixa. Então, os filmes na película na radiologia convencional, eles ficam dentro de uma caixa, então pode ter algum buraco, algum vazamento de luz e pode gerar bordas negras no filme. Marcas negras e lineares e finas, filme arranhado antes do processamento, manipulação delicada do filme. Então, até na própria manipulação do filme, podemos arranhá-lo. Manchas negras em forma de gota d'água no filme ou presença de impressões digitais. Manipulação inadequada antes do processamento. Não contaminar as superfícies de trabalho da câmara escura ou das mãos. Manchas brancas de impressões digitais. Fixado nas mãos antes
fixador nas mãos antes do processamento. Então existe o revelador, o fixador e a água lá, né, no processo. Aí pode ter um pouquinho do fixador na sua mão, pode gerar manchas brancas ou impressões digitais. Não contaminar a superfície de trabalho da câmara escura ou as suas mãos. Erro de técnicos comum, marca branca, forma de fio no cabelo, de fio de cabelo, pelos no chassi, limpeza do chassi, como resolver. Manchas brancas bem definidas, sujeira no chassi, limpeza do chassi, como resolver. Manchas e marcas brancas lineares bem definidas. Emulsão arranhada. Manipulação cuidadosa do filme quando molhado. Imagem borrada. Movimentação do paciente, do tubo, do chassi. Então, uma das movimentações, né? O paciente não ficou parado, ou o tubo ou o chassi mexeu na hora da exposição. Como resolver? Contenção química, tubo fixo e chassis fixos também. Filme castanho, lavagem insuficiente, que é a lavagem da processadora e lavagem completa. Marcas negras em formas de galhos de árvore. A eletricidade estática, movimento com delicadeza do filme. Pode dar eletricidade estática nos filmes, tá? Pessoal, aqui nós temos algumas leituras radiográficas, tá? Radiografia de qualidade que permite a leitura com segurança em imagem definida, presença de contraste na radiografia, presença dos gradientes de opacidade radiográfica, ausência de erros técnicos, uso de equipamentos adequados, negatoscópio, foco de luz intensa, conforto visual, adequada iluminação da sala de leitura. Então aqui é a melhor forma da leitura da radiografia, a gente vê a imagem. O ideal é ter o quê? É um negatoscópio, né? Na sala para poder a gente ter uma qualidade de visualização de imagem correta, tudo bem? Aí a técnica de leitura, né? Você começa a leitura. É importante você ir por etapas, né? Ver se está tudo bem aqui com as estruturas ao redor. Observa se não tem nenhum artefato, né? Se não ficou ferro ou dedo de quem estava ajudando a segurar em cima das estruturas importantes. Sempre vê nas duas projeções, né? Na ventrodorsal e na lateral, tá? Importantíssimo ter cautela para você liberar o paciente e ver se o exame realmente ficou adequado. Ó, área de interesse secundário, no caso desse exame, área de interesse principal, que é o próprio tórax, e área de interesse secundário aqui, visualização sistemática de todo o filme. Tá? Então, importante você traça uma visualização sistemática para você ver, primeiro eu começo a ver pela coluna, né, por todos os membros, aí depois eu vou avaliar o pulmão. Isso você desenvolve o seu próprio sistema. Não de avaliar a radiografia como um todo, evitar-se somente a região da lesão. Sempre tem que ter uma avaliação mais apurada de toda a região. Identificação da região radiografada, confrontar as imagens segundo os dados do paciente para ver se está tudo certo. Quando tiver a imagem em mão, se a idade, o sexo, a espécie, para evitar erros. Avaliar todo o entorno da lesão radiograficamente identificada. Identificação das estruturas anatômicas. Referencial de normalidade segundo característica do paciente. Referencial sobre os padrões de alterações radiograficamente identificáveis, confrontar os achados da imagem com a clínica do paciente e leitura das imagens sobre condições adequadas do trabalho. Então, algumas formas de macetes, de tudo mais para você ter uma qualidade não só de realizar o exame, mas também se o exame ficou bom. Tá? Aqui outras formas, tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Desejo que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.